Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma terça-feira, 31 de março de 2026, né? Hoje, que não esqueçamos os militares decentes do Brasil, né? 31 de março, ontem, hoje, sempre, a minha homenagem aos verdadeiros e decentes generais do Brasil, né? Os decentes, que fique bem claro, né? Bom, ontem aconteceu mais uma conversa aí lá nos Estados Unidos que gerou mais um bafafá nas redes, né? O Metrópolis, mais precisamente o jornalista Paulo Capelli, que veio com essa história, não é? Ontem à tarde, a gente já tinha feito o nosso áudio de análise aqui falando da pressão da justiça norte-americana em cima do Maduro, né? Dizendo que vai demorar um pouquinho ainda para o Maduro se ferrar completamente, né? A justiça americana é lenta também, né? Embora seja um pouco mais rápida que a nossa, ela é lenta também, né? E o processo do Maduro está só iniciando. Mas aqui o que vem de bom? Vocês lembram aquela deputada Maria Elvira Salazar, uma deputada da Flórida, que lá em 2024, quando se comentou sobre o fato do ministro Alexandre de Moraes, depois que o Elon Musk levantou aquela questão que ele censurava a direita brasileira, essa deputada, numa sessão do Congresso norte-americano, lá no Capitólio, ela mostrou a foto do Alexandre de Moraes, né? Disse que coitados dos brasileiros mereciam coisa melhor. Então, ontem ela se reuniu com o Donald Trump, né? E depois disso ela disse que o povo do Brasil já reservou o destino de Lula, né? Ela dizendo que os brasileiros estão fartos de Lula. Ela disse com todas as letras, né? O Brasil já reservou o destino de Lula, o povo está farto de Lula. Publicou essa mensagem na rede social dela, né? Está apostando todas as fichas na derrota do Lula. Agora, muita gente fala assim: ah, será que ela está falando que nem a gente como torcedora? Ela quer que o Lula perca, né? Porque ela é uma deputada latina lá da Flórida, todos esses latinos são contra totalmente o modelo do socialismo latino-americano, né? Esse modelo cubano nojento, nojento, diga-se de passagem, esse é um modelo nojento. E esse modelo só prosperou por causa do John Kennedy, né? Muita gente aí da direita cultua o John Fitzgerald Kennedy, o esquerdista John Kennedy. Ah, mas né, principalmente o pessoal QAnon, né, cultua o Kennedy. Porque tem aquela história, né, que ele foi morto, tem os boatos, foi a CIA, porque ele falou sobre as sociedades secretas, etc e tal. Mas o John Kennedy, ele que
fraquejou no momento em que o Fidel Castro tomou Cuba. Ele poderia ter feito uma operação mais bem estruturada, como foi aquela da Baía dos Porcos ali, não é? Na verdade, ali ele cometeu um grande erro que depois ele teve que consertar de maneira dificílima em 62 na crise dos 13 dias, né? A crise dos mísseis soviéticos lá em Cuba. Mas foi por causa do John Kennedy, um democrata de esquerda, né, que prosperou todo o comunismo latino, porque criou-se aquele mito de que a Revolução Cubana era invencível, que os Estados Unidos não conseguiram vencer Cuba. E isso foi péssimo, péssimo. Não tem mais nenhuma outra palavra melhor para adjetivar. Foi péssimo para toda a América Latina, que provocou derramamento de sangue, tentativa de guerrilhas, né? Provocou muitas coisas ruins no nosso continente, também no nosso Brasil, né? Por uma falha, né, terrível do John Kennedy. Então não sei se vale a pena, né, todo esse pessoal de ultradireita, QAnon, que fica cultuando o esquerdista John Kennedy. Né? Ele falhou miseravelmente nessa questão e o Donald Trump tem que consertar agora. Né? Se acha aí na situação, na obrigação de consertar, vai derrubar e está negociando o regime cubano. Né? Com o regime cubano, Cuba vai voltar a ser a princesa do Caribe, voltar a ser, né, voltar a entrar no planejamento dos norte-americanos que eles tinham para Cuba desde a época ali que a máfia queria construir os cassinos em Las Vegas, né? O povo de Cuba vai ganhar com isso, hein? Vai ter muito emprego para eles, vai melhorar muito a situação. Eu não sei em quanto tempo, mas a tendência é que não seja um tempo muito longo, né? Porque Cuba é uma ilha, né? Vai receber muito investimento depois que o governo ceder, né? Muito investimento, inclusive, dependendo da situação, até mais investimentos do que o Brasil em breve, né? Porque Cuba esse ano deve cair, deve começar a melhorar já esse ano, enquanto o Brasil só vai começar a melhorar a partir de janeiro do ano que vem, né? A gente espera que o Flávio vença a eleição e tudo indica que vai vencer. Está aqui até a Maria Elvira Salazar, que representa esse sentimento antissocialismo cubano e latino, dizendo isso, né? Que o Brasil já reservou o destino do Lula. Agora, volto a dizer, ela não está falando isso como torcedora. Ela tem dados técnicos, né? Ela não vai chegar na mídia, tuitar ou falar abertamente algo que ela não tem certeza, né? Óbvio, a gente não tem a certeza absoluta, tem muita gente aí, mas ele pode vencer, ele tem um séquito de eleitores. Vamos lá, isso é verdade, né? A gente não pode ficar cantando vitória antes do tempo, isso é burrice, né? Isso aí é tratar o adversário com desdém e quem leu a arte da guerra sabe que isso é fatal, isso não pode ocorrer. Mas o fato é que, vamos falar das curvas ascendente e descendente dos candidatos. Enquanto o Flávio vem numa curva ascendente, ou seja, a cada pesquisa ele vem angariando mais votos, ele vem angariando mais simpatia do público, né? O Lula é o contrário, ele está numa curva descendente. E por quê? Porque é aquilo que eu já disse aqui no canal, né? Ele não é um cara que se modernizou, ele enxerga o mundo com uma lente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ele é da época do comunismo soviético, né? E esse mundo que essa gente cultua, ele, o Dirceu e todos esses comunistas de cabelo branco, esse mundo morreu, esse mundo acabou. Eles ainda não estão entendendo que esse mundo que eles planejam, esse atraso de vida, acabou. Né? E que o mundo hoje é todo interligado pelas redes, o povo hoje se comunica diretamente. Né? Por quanto tempo que eles acham que vão conseguir retardar esse avanço aqui no Brasil? Não muito. O povo está farto. E uma coisa é que a Maria Elvira Salazar tem razão, é que realmente o povo brasileiro está farto, né? Eu acho que aqueles que ainda vão votar no Lula são os muito, mas muito ignorantes, que dependem desses projetos do governo aí, que
né, tipo Bolsa Família e todas essas coisas, que acaba nem findando, né, com o governo Lula, porque o próprio Bolsonaro continuou com esse projeto, é que os petistas põem na cabeça desse povo que a direita vai acabar com esses projetos, né? Então são esses beneficiários desses projetos e os que mamam, né, na teta do setor público, né? Olha aí o tamanho do déficit fiscal. Você acha que não tem muita gente que está mamando? Lógico, né? Então, esse pessoal é tudo Lula, é tudo PT. Eles estão, né? Os blogueiros aí recebem. Não é que nem aqui o Geopolítica e Operação Retomada que tem que ficar apelando, né? Por favor, ajudem o canal, doem, depositem. Não. Lá eles não precisam, eles até dão risada. Lá o cara da direita, lá do site da direita, lá, mendigo da geopolítica lá, né? Já me mandaram e-mail aqui, ó, você é o mendigo da geopolítica, né? Eles, enquanto a gente tem que ficar apelando para o povo, eles recebem milhões do governo, né? A direita não faz isso, né? Então, óbvio que os que votam no Lula ainda se originam disso aí, né? Bom, essa matéria saiu no Metrópolis, também saiu em vários outros blogs e sites, né? Veio lá do Paulo Capelli, ele diz que é aliada de Trump, diz que o Brasil já reservou o destino de Lula. É uma deputada muito importante nos Estados Unidos, né? Aliada de Donald Trump, a deputada norte-americana, ela é da Flórida, né, do Partido Republicano, Maria Elvira Salazar, afirmou que os brasileiros estão cansados e fartos de Lula. A congressista disse que o presidente brasileiro será derrotado nas urnas e que a liberdade vai vencer desta vez. Ela publicou no X, não é? O que ela disse? Os brasileiros estão cansados de Lula. Ele ficou ao lado de ditadores da América Latina defendendo criminosos e agora governos com a mesma cartilha que silenciam vozes, fecham plataformas de mídia e perseguem oponentes. Ele chama isso de defender a democracia, mas o povo do Brasil já sabe a verdade, escreveu a parlamentar, né? E ela continua, o Brasil não vai retroceder, a liberdade vai vencer e Lula será derrotado nas urnas, prosseguiu a aliada de Donald Trump, né? Ela foi muito enfática e volto a dizer, ela não foi enfática à toa, ela tem informações, como eu já disse aqui em outras aliadas, em outras vezes, né? Os americanos também fazem pesquisas aqui que eles não divulgam para a gente, são pesquisas internas do governo norte-americano e eles acompanham tudo que está ocorrendo, né? Outra matéria parecida com a do Metrópolis e que também teve um alcance muito grande do Poder 360, ó, deputada americana critica Lula e fala em derrota do petista, ó. Maria Elvira Salazar diz que os brasileiros estão muito insatisfeitos com o atual governo e que o país vive um regime autoritário. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, uma republicana da Flórida, diz que os brasileiros não aguentam mais Lula, ou seja, estão fartos, né? E declarou que ele será sumariamente derrotado nas eleições. A declaração foi feita na última quinta-feira, só que só chegou para a gente ontem, né? No dia 26 de março que ela fez a declaração, começou a se falar disso aqui no Brasil ontem, né? Na postagem, a congressista escreveu que Lula é alinhado a ditadores da América Latina, defende criminosos. É o fato do Lula estar insistindo para não considerar o partido do crime, ali, o PCC e o Comando Vermelho, né, como organizações terroristas. Ele insiste nisso, né, quer lutar contra isso, então agora ele está sendo chamado que ele defende criminosos, né? E segundo ela, ele governa com uma cartilha que envolve censura e perseguição a opositores. Eles estão o tempo todo falando em regulamentar, não é que palavra bonitinha, regulamentar as redes sociais. O que é regulamentar? É não deixar que os críticos falem do governo dele, né? E vou dizer uma coisa, viu? Esse sinal já foi demonstrado há mais de 20 anos atrás. E eu vou relembrar aos mais velhos
que enquanto o Lula estava no poder, no seu primeiro governo, né, ele não tinha nem sido reeleito ainda, teve um jornalista norte-americano que disse que ele bebia muito, algo, eu não sei exatamente o que falou, mas fez uma comparação com o Lula e o álcool, pinga, essas coisas, né, o jornalista americano. E o Lula não gostou, ameaçou tirar o cara daqui, não é? Mandou perseguir o cara. Isso há mais de 20 anos atrás. Nem existia rede social na época. Talvez existisse, acho que o Orkut, mas ninguém falava de política no Orkut, né? As redes sociais começaram a falar precisamente de política depois da Primavera Árabe, ali 2011, já o Orkut tinha fechado, tinha encerrado, já era o Facebook, o Twitter, eram outras redes, não a de 2005 ali, quando então o Lula deu o primeiro sinal de que perseguiria quem falasse mal dele, né, quem criticasse ele. O americano bateu pesado também na época, né, falando de vício em álcool, essas coisas, mas ali foi o primeiro sinal. Não. Então, agora a Maria Elvira Salazar dizendo que os brasileiros não aguentam mais Lula, que ele se alinhou com tudo que não presta e que ele vai vencer. Agora, volto a dizer, ela tem dados, né? Ela tem dados técnicos, ela não está dizendo isso só da boca para fora, como uma torcedora, como pessoa que espera que vai mudar, não é? E é isso. Então, volto a mencionar aqueles 100 dias, que eu disse que iria mudar muita coisa, né? Vai acontecer muita coisa nos 100 dias. Eu vi o Donald Trump hoje também clamando, dizendo que, postei até nos nossos grupos do Telegram, ele vai encerrar a guerra logo, viu? O problema do Estreito de Hormuz já não é mais dele, ele está dizendo. Então vai acabar a guerra, o que ele queria era enfraquecer o regime iraniano, né? Atacar ali as posições onde eles enriqueciam urânio, as bases de mísseis. Muito provavelmente vai cumprir aquele prazo que ele definiu, 5 semanas, talvez um pouquinho mais, né? E que se dane o Estreito de Hormuz. Olha o que ele tuitou hoje. Ele escreveu lá no Truth Social, né? Para todos aqueles países que não conseguem combustível por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, largando a mão dos globalistas, né? Que se recusou a se envolver na guerra do Irã, tem uma sugestão número 1, comprem petróleo dos Estados Unidos, temos bastante. E sugestão número 2, criem coragem, vão até o estreito e simplesmente tomem. Vocês terão que começar a aprender a lutar por si mesmos, pois os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar recentemente. O Irã foi essencialmente dizimado. A parte difícil já passou. Agora vocês vão buscar o seu próprio petróleo. Então ele está dando sinais aqui que vai encerrar, né, a guerra. Embora pode ser até que os europeus queiram continuar, porque eu já disse em outra análise, né, eles querem que a guerra chegue num nível, né, para os globalistas criarem aquela grande crise e promoverem o tal Great Reset. Agora não vai ser pelas mãos do Trump. Eu já vim alertando aqui no canal que a agenda da Nova ela coincide em pouco tempo, no máximo essas 5 semanas que o Trump falou, e já estamos entrando na 5ª semana, que termina agora no fim da Páscoa, que o Trump deu o prazo para os iranianos, então, para não bombardear toda a estrutura energética, que, né, mergulharia o Irã numa situação ainda muito pior, e eles teriam que fazer um esforço de reconstrução, não mais o esforço de guerra, né? Então, vai resolver logo essa situação da guerra. Trump disse aqui, Europa, vão lá buscar seu próprio petróleo, então tudo dentro daqueles 100 dias que eu estou dizendo para vocês, que agora envolve o Brasil, né? Então, toda essa movimentação de bastidores, o soft power norte-americano, que deve ocorrer aí na América Latina até o dia 4 de julho. Eu acredito também que até o dia 4 de julho já saia o acordo com Cuba, né? O Trump consiga aí
conversar ele, o Rubio, com o neto do Fidel, que já está dizendo que Cuba vai para o capitalismo, né? E que aí, meus amigos, caindo Cuba, o destino aí sela efetivamente o destino do PT no Brasil, né? Eles vão ter deputados, alguns, né? Mas cargos executivos, né, talvez seja muito difícil, algo além de alguns prefeitos de pequenas cidades. A coisa vai mudar muito, né? Soft power americano com toda a força esse primeiro semestre, toda a América Latina, né? Pode ter certeza. Agora abril, que começa amanhã, vão ter as eleições no Peru, que também vai para a direita. Em maio, na Colômbia, que também vai para a direita, né? O Brasil vai ficar isolado, sozinho, mais 4 anos de esquerda. Tem quem acredita nisso? Só se a gente vacilar muito, muito. Se a direita brasileira vacilar muito, eu não acho que é o caso, né? Eu acho que a coisa realmente, efetivamente vai mudar, mas é sempre bom mantermos a discrição, né? A gente seguir o Sun Tzu, né? Não é ficar desprezando o inimigo que eles lutaram por 40 anos, eles conseguiram muitos objetivos, né? Eles têm ainda uma força não tão grande como já foi, né? Para mim eles tiveram o seu auge, o seu apogeu e agora estão entrando aí na decadência, né? Eles estão indo para baixo. E isso é porque eles forçaram muito a barra para querer continuar, né? O Lula veio aqui numa desforra, esse último governo parece uma vingança contra os oponentes, então o povo percebe, né? Percebe e muito. Embora eles achem que não, o povo percebe e muito. Então, assim, minha opinião, eu acho que a Maria Elvira Salazar está correta, né? Ela tem dados técnicos, ela não está falando besteira, ela não está falando como torcedora. Ela fala, né, como representante do governo norte-americano, deputada eleita pelo estado da Flórida, completamente anti o socialismo latino, né? E deve estar feliz também como nós, que a gente está vendo esse regime do mal, esse socialismo latino ruir, né? E o símbolo espiritual de toda essa revolução, né, é Cuba. Encerrando então, tudo por causa do John Fitzgerald Kennedy, que foi fraco no combate contra Cuba. Nem Cuba dando motivos, porque ali na crise dos 13 dias, Cuba deu motivos, né? Cuba deu motivos, trazendo mísseis e bases de mísseis soviéticas apontando para os Estados Unidos. Nem assim eles se movimentaram depois disso, e ele foi vir a falecer só 1 ano e meio depois, e nem assim, né? Ele se movimentou para impedir o regime de Castro, né, do Fidel Castro. Então, tudo isso que aconteceu na América Latina por causa do Partido Democrata norte-americano, ali da esquerda norte-americana, que, se Deus quiser, vai findar aí nas próximas semanas, né? Vamos falar em semanas, né? Próximos meses seriam se fossem meses, né? Muitos meses. Nós temos aí abril, maio, junho, né? Antes do 4 de julho, o feriado dos 250 anos da criação da maior nação do planeta, né, os Estados Unidos da América, né, pelo menos a maior do Ocidente, a que oferece mais liberdade, aquele modelo, né, de vida que todos os seres humanos do mundo sonham em ter, né, o famoso American Way of Life. Gente, muito obrigado a todos, desejo uma excelente semana. Não se esqueça de colaborar com o canal, né? Nosso canal não recebe fundos do governo, né? A gente vive aqui num sufoco terrível, né? E eu acredito que ainda a nossa voz aqui é relevante, né? Ainda estamos ajudando muita gente a abrir a cabeça, né? A entender a guerra do cume da montanha, né? Volto a dizer para vocês, até parlamentares não entendem, né? Me coloquei à disposição de 2 assessores de 2 parlamentares para poder ensiná-los também, infelizmente, ocupam cargos importantes e não entendem que a ideologia woke já foi para o vinagre, que no Brasil não pode continuar cultuando isso aí, né? Mais cedo ou mais tarde eles vão entender, né? Ainda que seja observando todo o desejo do povo.
Então é isso aí, muito obrigado. Colaborem com esse canal. Hoje é o último dia de março, né, para colaborar e ajudar o nosso canal. Muito obrigado a todos e até amanhã. Um excelente mês de abril para todo mundo. E outro detalhe para terminar: parem, não façam brincadeiras do dia da mentira, porque isso é muito ruim no atual momento em que a gente está vivendo, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado, valeu! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.